Mas antes desse CD, Renan, teve uma longa história aí, teve como foi que começou a história do Renan. O Renan já nasceu em berço evangélico. Não, na verdade eu não nasci em berço evangélico. Eu conheci a Jesus. Já cantava desde os 2 anos de idade, porque assim, todo cantor diz que começou a cantar com 2 anos de idade, né? Mas foi diferente, comigo foi diferente. Na verdade, eu conheci a Jesus em 2008. Foi um ano assim que foi muito bombástico, tanto para a minha vida, como para a vida de alguns amigos meus que me acompanharam na minha infância, né? Que hoje, amigos meus que jogavam bola comigo, amigos meus de sala de aula também, que em 2008, eu acredito, né? E vendo também, e vi que em 2008 foi um ano assim que Deus ele resgatou tanto a mim como vários amigos meus, e até hoje, quando a gente conversa sobre a minha conversão, eu fico impactado com o que Deus fez, né? E assim, cara, foi um tempo tão maravilhoso que quando eu confessei a Cristo como meu Salvador, né? Foi algo surreal, algo poderoso que aconteceu na minha vida, porque a pergunta que você me fez é o seguinte: se eu cantava desde criança, os 2 anos de idade, né? Então, assim, eu não tive esse privilégio, né? Mas quem me conhece sabe que eu era enfermo, eu tinha uma enfermidade, né? E eu era asmático, a minha asma era muito forte mesmo. Onde eu andava com aquele pequeno aparelho que quando dar um gás, né? Isso, quando o ar faltava eu tive que, né, praticamente chupar aquele remédio e tal. Então foi algo incrível que quando eu tive, foi a minha primeira experiência com Deus que eu tive, foi que eu ainda não tinha confessado a Cristo, um amigo meu falou comigo sobre Jesus, tal, me levou até a igreja, e ainda eu passei alguns dias indo à igreja, visitando, tal. Então, dias depois, e eu doente, tal, era uma época de inverno onde me atacava mais forte ainda a doença, por conta da falta de ar, aquele clima frio, né? Também a mudança de clima também. Sobral, a nossa cidade é uma cidade quente, e quando muda de clima, você já sabe como é que é, né? Então, foi uma experiência muito grande que eu tive com o Senhor. Então, dias depois eu indo para a igreja e tal, foi um momento onde eu nunca tinha adorado a Deus assim, eu nunca tinha levantado as minhas mãos para o céu. Então, foi naquele dia que eu tive uma experiência. Eu estava doente, eu fui à igreja doente e tal, e lá eu levantei as minhas mãos para o céu, e naquele dia eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Então, naquele dia, eu senti o Senhor arrancando aquela enfermidade. Qual foi a data, Renanzão? Né? Cara, a data... Foi 2008, foi, mano? Em 2008, só que a data, acho que mais ou menos no mês de março, por aí, né? O dia, eu ainda não lembro, né? Não, alguns conseguem lembrar, mas assim, foi tão... Tem que puxar as fichas lá da Madureira, lá, se puxar... Mas, na verdade, eu quero dar créditos aqui, né? A Igreja Nova Visão de Missões, né? Foi o pastor José Roberto, foi um cara que me acolheu, né? Na minha primeira... eu pensei que era Madureira, mano. Aí é outra história, né? Eu pensei que tinha sido lá que tinha começado. Assim. Não, lá foi lá onde eu conheci, né? O Senhor Jesus lá, o amigo meu era de lá, e eu nunca tinha ido a uma igreja na minha vida, e não, ele era de lá, ele me apresentou, e eu fui com ele lá, tal, e o pastor José Roberto, homem de Deus, me acolheu super bem. Tinha quantos anos, nessa época? Cara, naquela época eu tinha 17 anos de idade. 17 anos. Então foi uma experiência muito incrível que eu tive com o Senhor, né? E ali eu não passei... Na verdade, eu confessei a Cristo lá, na Nova Visão de Missões, só que eu não passei a congregar lá, entendeu? Porque, você se converte e tal, mas ainda você está naquela caminhada de conhecer e tal. O comecinho é complicado por causa disso. Você se adaptar, né? Então, assim... Se não tiver empurrãozinho, você nem volta mais, Isso. Não tem nada a ver com a igreja, não. Não tem nada a ver com a igreja, não, entendeu? Porque são ideias novas, uma vida nova. Aí, o que aconteceu? Aí, esse amigo meu, que ia para lá e tal, me levou para conhecer a Assembleia de Deus Madureira. Foi a da Santa Casa já? Não, a sede mesmo, né? Então foi lá onde eu conheci o pastor Guilherme, um homem de Deus, me acolheu super bem, e ali eu já passei mais de 5 anos na Assembleia de Deus Madureira, né, onde eu conheci o pastor Guilherme, me acolheu super bem e tal. E foi daí onde eu passei a congregar de verdade. Eu congreguei na Assembleia de Deus Madureira, né? Então ali foi o up, quando Deus ele ativou esse ministério na minha vida, sabe? De 17 anos de idade. 17 anos de idade. Antes disso,
Antes disso, não tinha contato nenhum com... Não, eu nunca fui da... Eu sempre digo pro pessoal, nunca fui da bagaceira. Ia pra igreja católica, né? Eu nasci pra isso, eu nasci pra ser... Eu nasci pra isso. É uma coisa assim, os caras falam assim, então tu nasceu pra isso. Então foi verdade, assim, o Senhor tinha me chamado já, eu nunca fui de farra, nunca fui de usar droga, nunca fui de usar bebida. Eu sempre fui um cara quieto por conta também da minha enfermidade, porque não deixava eu provar muitas coisas, entendeu? Então, justamente foi mais por conta disso. Então, eu tinha medo, né? Na verdade, eu tinha um medo muito grande e tal. E foi daí quando eu conheci a Jesus, o Senhor arrancou aquela enfermidade, né? E aí eu fui provando mais as coisas do Senhor. Bem. E aí eu fui provando.